Olá, meus irmãos, que a paz e a graça de nosso Senhor Jesus esteja convosco. Estou iniciando mais um dia de exposição no livro de Juízes e hoje estarei expondo os capítulos 10 ao 12. Aqui com vocês, pastor Eliseu Fausto. Ontem, você viu comigo o quanto um homem, Abimeleque, em uma sociedade que se afasta de Deus, vive uma completa desolação. Que destruição fez Abimeleque na sua própria cidade? Tudo por não respeitar os antepassados, tudo por pisar sobre o trabalho laborioso de seu pai Gideão. Meu desejo é que a experiência desse desastroso e maldoso homem nos ajude a ser mais crentes, respeitando a história da nossa fé e dos vários mártires que nos antecederam. Bom, deixa eu iniciar a meditação de hoje. No capítulo 10, e em seus primeiros versículos, o autor nos traz um relato de que surgiram dois juízes libertadores em Israel após a morte de Abimeleque, Tolá e Jair. Ambos surgem e logo desaparecem na história, sem muitos detalhes. Apenas é dito que esses foram um da tribo de Issacar, outro de Gileade, e que foram juízes libertadores em Israel por anos. Mas este breve relato de aparente tranquilidade após a morte do sanguinário e orgulhoso Abimeleque visa nos conectar em um outro período de desgraça e confusão vivido pelo povo de Israel. Observe que a partir do versículo 6, o autor nos traz uma informação de profundo pesar, pois o Israel, que antes estava debaixo dos cuidados de Deus, vivendo uma realidade de sucesso enquanto Moisés e Josué ainda viviam, agora, sem nenhum líder de fé, estava se infiltrando dia a dia numa depressão e queda espiritual. É dito que eles, nesse novo período, não estavam somente adorando a Baal, não. Eles, nesse novo período de declínio crescente, estavam adorando todos os deuses que apareciam, tanto da terra de Canaã como dos outros povos. A idolatria só estava aumentando em Israel. E por causa dessa crescente rebelião, Deus novamente os entregou a dois povos, os filisteus e os amonitas. E depois de viver em grande aperto de opressão e angústia, o povo de Israel decidiu pedir ao Deus verdadeiro socorro e livramento, reconhecendo que havia pecado. Olha que interessante. O povo, nesse novo período, parece que estava despertando para compreenderem o erro que estavam fazendo, pois a declaração agora é que disseram: pecamos contra ti. E a resposta divina é áspera, pois diz para eles procurarem socorro nos ídolos e deuses que estavam servindo. Foi aí que uma pequena, mas significativa reforma foi realizada entre eles. O autor declara que eles se desfizeram dos ídolos e decidiram confiar no socorro divino, e Deus então foi propício para com eles. O capítulo finaliza com a declaração de uma ofensiva armada pelos amonitas, inimigos de Israel, contra o povo que habitava em Gileade, e um desafio é proposto. Tudo porque não tinham um líder que os liderasse no ataque. E então, aquele que fosse o primeiro a atacar os amonitas seria o governador deles a partir de então. No capítulo 11, o autor dá uma pausa no relato anterior para inserir um novo e conturbado personagem que surge na história, Jefité, filho de um gileadita com uma prostituta, porém, homem de guerra. Mas este Jefité havia sido expulso do meio de seus meio-irmãos por ser filho de uma prostituta. E vivendo em outra região distante dos israelitas e da fé do Deus verdadeiro, Jefité, por sua influência, começou a ser líder de um bando de homens desocupados. Lendo essa apresentação de Jefité, traz uma breve lembrança da semelhança com Abimeleque, pois os dois eram meio-irmãos, Abimeleque filho de uma estrangeira e Jefité filho de uma prostituta. Os dois tinham junto consigo alguns homens desocupados como companheiros, então fica aquele suspense. De novo, mas diferentemente de Abimeleque, Jefité se demonstra muito mais respeitoso pelos antepassados, como veremos no conhecimento da história do povo de Israel que ele demonstrou. E voltando ao capítulo anterior, lembra que o povo estava esperando um líder para iniciar o ataque contra os amonitas? Pois então, ao que parece, ninguém surgiu. Foi aí que decidiram chamar Jefité para voltar para sua casa e guerrear por eles contra os amonitas. E até mesmo liderar o povo de Gileade. Grande era o aperto, não é verdade?
Só de imaginar um povo orgulhoso, como tem sido demonstrado pelo autor que eram esses israelitas, pedindo auxílio a um homem que expulsaram da terra deles, era muito complicado o momento que estavam vivendo, certamente. O interessante é que a mesma narração que ocorreu no capítulo anterior, quando o povo pediu auxílio divino, acontece aqui com Jefité, pois quando ele ficou sabendo que estavam pedindo sua ajuda, logo lançou em rosto que não havia motivo para eles estarem o procurando, já que o haviam expulsado da terra deles. Mas o povo agiu de modo semelhante, quando se humilhou diante de Deus, reconhecendo que estavam arrependidos e que estariam dispostos a fazer de Jefité um governante deles. Essa oferta atraiu a Jefité, que logo aceitou o desafio. E Jefité fez uma declaração bem razoável. Disse que ao conceder Deus a vitória sobre os amonitas, ele governaria sobre todo o povo. E assim ficou firmado o pacto. Ainda que o autor descreve que o povo estava tão sedento por uma liderança que antes mesmo de Jefité vencer, ele já o havia declarado líder sobre o povo. O relato que segue, do versículo 12 até o 28, é muito interessante. Como Jefité leva em consideração a história de Israel quando responde ao rei de Amon. Diferente, como mencionei anteriormente, de Abimeleque, que desprezou por completo a história de seu pai Gideão. Bom, vamos aos detalhes desse diálogo entre Jefité e o rei de Amon. Jefité sabiamente tentou apaziguar o rei amonita, declarando que não havia motivo para ele atacar Israel. Mas o rei amonita respondeu que sim, as terras que Israel habitava eram deles. É aí que começou uma lição de história dada por Jefité a Amon. Primeiro, Jefité lembra ao rei de Amon que quando Israel estava peregrinando no deserto e pediu passagem para Moabe, que por sinal é parente de Israel, pois são descendentes de Ló, sobrinho de Abraão, eles não deixaram Israel passar por dentro de suas terras. Assim também fizeram os edomitas, que também eram parentes de Israel, pois eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E diante dessas recusas, Israel foi por outra região. Mas quando pediu passagem para o rei amorreu, chamado Sion, esse resolveu atacar Israel, que em resposta destruiu os amorreus e conquistou por direito de guerra a terra onde os israelitas estavam em Gileade. E para tanto, o rei de Amon estava blefando por não conhecer a história. Depois desta lição, o rei de Amon ainda assim insistiu em atacar Israel. Foi quando Jefité sentenciou que o juiz verdadeiro, sendo Deus, estaria então recompensando aquele que estaria cometendo injustiça nessa história. A história segue a partir do versículo 29, com a descrição de que o Espírito do Senhor foi sobre Jefité e ele enfrentou o exército amonita com bravura. Mas, antes de sair em batalha, o autor declarou que Jefité fez um voto ao Senhor, de que se conquistasse a vitória sobre os amonitas, ele ofereceria em oferta queimada quem o recebesse primeiro na porta de sua casa no retorno da guerra. E de fato, Deus concedeu vitória a Jefité. E quando ele voltou da guerra, chegando em casa, a sua única filha foi quem o recebeu. Isso trouxe grande desespero para Jefité, por causa do voto que tinha feito. Bom, deixa eu esclarecer esse episódio que tem sido tema de muitos debates. Jefité sacrificou ou não sua filha? Só de ler o desespero narrado pelo autor, que Jefité esboçou ao ver a sua filha, já seria o suficiente para entendermos que ele fez um voto precipitado. Mas deixa eu explicar mais detalhadamente esse episódio. Primeiro, o voto que ele fez diante de Deus antes da guerra foi de oferecer em sacrifício de oferta queimada, ou seja, holocausto, quem o recebesse de retorno na guerra. Ou seja, não foi dedicar ao serviço do Senhor, mas sim oferecerei em holocausto, descreve o texto. Isso já é um absurdo, pois sua disposição era de queimar no altar alguém que o recebesse para o oferecer em sacrifício a Deus. Ainda que alguém queira, não existe outra definição para o holocausto aqui no texto, levando em consideração todo o contexto da lei do sacrifício. Segundo, Jefité era, assim como toda esta geração, completamente influenciada por práticas idólatras, práticas essas que incluem oferecer sacrifício de pessoas no altar. Ao que tudo indica, ele estava disposto a realizar esse tipo de sacrifício, como já mencionei. Terceiro, sua filha pediu para chorar sua virgindade antes de ele executar o seu voto, ou seja, ela não foi oferecida ao templo para nunca casar. Caso esse fosse o fato, não precisaria chorar sua virgindade. Viveria virgem até a morte, poderia chorar em qualquer tempo sua virgindade, e não por um tempo específico como fez. E outro ponto é que após Jefité ter cumprido seu voto, surgiu um costume anual de lamentarem a filha dele. Como lamentar a dedicação de alguém a Deus? Em qual situação nas Escrituras é digno de lamento alguém que tenha sido dedicado ao Senhor?
Mas, certamente, quando alguém morre, sua morte deve ser lamentada. E aqui temos uma declaração explícita de quem era lamentada após o cumprimento do voto. Era a filha de Jefité, e não a sua virgindade, que foi lamentada antes do cumprimento do voto, como vimos. Segue-se, portanto, que ela realmente foi sacrificada em holocausto. Bom, infelizmente, Jefité se precipitou em fazer esse voto, e como não poderia voltar atrás, acabou sacrificando a sua própria filha em oferta queimada. Certamente, Deus não recebeu esse sacrifício, pois claramente nas Escrituras ele repudia esse tipo de sacrifício. Mas alguém pode perguntar, mas a vitória dele não foi dada por Deus e justamente por causa desse voto? A resposta é não. Deus havia enviado o seu Espírito sobre ele antes de fazer esse voto absurdo. Aí, outro pode questionar. Se ele fez o voto depois de receber o Espírito do Senhor, então foi o próprio Deus que o inspirou? A resposta é não. O Espírito do Senhor foi sobre ele com um propósito único de o capacitar para vencer a guerra, assim como foi com Otiniel e Gideão, não para controlar suas palavras. Assim, ainda que Jefité tenha realizado um grande feito em Israel através de sua confiança em Deus, agiu de modo imprudente por causa de seu descomprometimento com os ensinos divinos, como era comum em seu tempo. Um homem tão conhecedor da história de seu povo desconhecia completamente o Deus desse mesmo povo. O fato de seu nome estar registrado entre os heróis da fé ou dos homens de fé em Hebreus capítulo 11 não se deve ao fato de ele ter cometido esse absurdo, e sim por ter sido vitorioso na batalha, crendo que Deus o faria vencer. Agora deixa eu mencionar um detalhe que vem sendo desprestigiado aqui na história. A vítima desse ato brutal de Jefité foi uma mulher indefesa, que foi privada de viver por causa de um voto imprudente de um homem. Certamente, caso Jefité fosse um observador da lei de Deus, nunca faria um voto desse. E ainda que houvesse por negligência feito um voto desse, e fosse um observador fiel da lei, poderia muito bem se negar a cumprir. Mas, infelizmente, Jefité estava inserido numa sociedade que gradualmente estava se afastando dos ideais divinos para o ser humano. E assim, vemos que uma mulher que deveria ser protegida e honrada por seu pai foi vítima de uma morte brutal. Vamos agora ao capítulo 12, que essa história ainda não terminou. Pois logo no início do capítulo, novamente encontramos a tribo de Efraim questionando aos gileaditas por não terem sido convocados para a batalha. Lembrando que os habitantes de Gileade eram irmãos de Efraim. Então, nós vemos aqui um conflito entre irmãos. Ainda que Jefité tenha justificado aos efraimitas que o convite foi enviado, mas não houve resposta por parte deles, ele mesmo decidiu entrar em confronto com os efraimitas e iniciar um novo desentendimento entre o povo de Israel. E o que tinha mencionado no início sobre a semelhança de Jefité com Abimeleque posso trazer à baila, pois no tempo de Abimeleque, meio-irmão de Israel, houve uma destruição completa de uma cidade israelita por intermédio dele. Aqui temos semelhantemente um conflito entre israelitas, também principiada por um meio-irmão, Jefité. Ainda que nesse episódio não houve uma destruição total de alguma cidade ou povo, grande foi a matança realizada pelos gileaditas liderados por Jefité. Inclusive, o episódio narrado após guerra é um dos mais conhecidos aqui no livro de Juízes. Quando os gileaditas já tinham vencido os efraimitas na batalha, eles formaram uma guarda na passagem que dava acesso ao território de Efraim, a fim de matar os possíveis fugitivos da guerra. E o fato é intrigante, pois os gileaditas pronunciavam a palavra Shibolete com SH, já os efraimitas não conseguiam pronunciar o SH na palavra Shibolete, mas pronunciavam Sibolete, e os identificavam na passagem de acesso para a região efraimita. E o desfecho da história é que, além de muitos efraimitas terem sido mortos na guerra no conflito entre irmãos, o autor assevera que muitos outros morreram em decorrência dessa estratégia linguística. É interessante notar que mesmo depois da morte de Jefité, não houve a descrição de que havia paz em Israel. Na realidade, desde o tempo da morte de Gideão, essa declaração de que houve paz em Israel não foi mais mencionada pelo autor. E, de fato, temos contemplado um povo pós-Gideão vivendo relações familiares conturbadas e, por esse motivo, sem desfrutar paz entre si. Esse certamente é o motivo da exclusão dessa declaração. E esse fato também exemplifica o quanto o nível moral e espiritual do povo estava em declínio constante.
Bom, o certo é que a relação de juízes e libertadores, que é apresentada a seguir do versículo 8 em diante, traz uma realidade muito mais preocupante neste momento da história. Observe que, além de não ser mencionado a descrição comum de erro, punição, clamor e libertação, ainda é excluído qualquer citação de que esses juízes livraram a Israel de algum povo inimigo. Quando falei que a realidade apresentada aqui era muito mais preocupante, eu me referi à ênfase que o autor dá à vantagem pessoal que os 3 juízes descritos desfrutavam. O primeiro juiz libertador mencionado foi Ibzan, homem de Belém, e que pela descrição possuiu várias mulheres, pois teve um total de 60 filhos, 30 homens e 30 mulheres, e que sem consideração nenhuma pelas suas filhas mulheres, trocou elas por 30 mulheres para casarem com seus filhos, um tremendo desrespeito pelo sexo feminino. E isso eu já venho falando desde o momento em que homens de valor deixaram de existir em Israel. Porém, vou repetir aqui novamente. Quanto mais homens de valor existir numa sociedade, mais respeito haverá pelas mulheres. Lembra de Moisés e o caso das filhas de Zelofehade e da história da filha de Caleb, que já mencionei algumas vezes aqui? Portanto, reitero que, havendo homens de valor, as mulheres serão valorizadas. O próximo juiz libertador mencionado foi Elon, que toda e qualquer descrição sobre eles são excluídas, com exceção de sua tribo de origem, Zebulon. O último da relação de juízes libertadores neste capítulo é Abdon, que em sua descrição, a única coisa que foi valorizada e digno de nota pelo autor foi a sua quantidade de filhos e netos que esbanjavam um certo tipo de honraria por cavalgar em jumentos. Observe que esses 3 últimos juízes aqui mencionados nada fizeram para a nação, mas para o bem próprio seu e de seus familiares fizeram muito, deixando claro que o egoísmo e individualidade dos líderes marcam esse período da história. E assim concluímos mais um dia de exposição. O que me deixou intrigado com esses capítulos de hoje foi a disposição da nação de Israel no início do capítulo 10, quando na declaração do autor decidiram se voltar para Deus, mas ainda assim não conseguimos ver verdade naquela disposição, pois a soberba da nação e seu descompromisso com Deus vem sendo apresentada pelas disputas familiares e culmina na descrição da vida desses 3 últimos juízes no final do capítulo 12. Pois nesses juízes e suas respectivas atitudes, compreendemos que o povo passava a viver sua própria individualidade, assim como foram esses 3 juízes. Pois assim como eles, o povo estava iludido com uma vida próspera, porém sem Deus. É bem parecido com nossos dias, em quais constantemente nos deparamos com homens orgulhosos e soberbos, que nada têm de Deus, porém vivem iludindo o povo com falsas promessas de prosperidade. E em contrapartida, os que seguem fielmente as Escrituras em uma vida de piedade e temor são desprezados. Mas, mediante a tudo isso, posso te assegurar que o justo juiz vem. E quando vier de retorno para resgatar o seu povo, esses indivíduos gananciosos e soberbos terão o seu galardão em companhia ao seu precioso Deus Mamon. Que o Senhor Deus te guarde e te proteja de não se tornar um escravo dos bens terrenos aqui, e que por isso se afaste do seu Salvador. Que ele seja nosso único e verdadeiro galardão para este mundo e para o vindouro. Amém. Um grande abraço e até amanhã, querendo Deus.